Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa primeira aula de Ecologia da Restauração. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os conceitos, a fundamentação, os principais conceitos da disciplina de Ecologia da Restauração, tá ok? Então eu vou fechar minha câmera para vocês se concentrarem aqui nos slides. Bom, vamos aumentar aqui. Então, vamos lá, nossa aula 1, Ecologia da Restauração. Vamos para os fundamentos, a gente vai para 2 fundamentos, a aula é dividida em 2 partes. Então, vamos ver um pouquinho sobre os problemas ambientais, a causa dos problemas ambientais atuais, os níveis, quais níveis são afetados por esses problemas, o que é sustentabilidade, por que ela parece ser uma solução. E, por fim, nossa última parte será sobre pegada ecológica. Então, vamos lá conversar um pouquinho o que é restauração. Vocês já viram esses programas que eles restauram, uma equipe restaura um carro? Então, eu tinha um carro todo, esse Opala, eu acho, né? Todo destruído e passam várias transformações e esse carro fica restaurado. A gente pode restaurar uma poltrona também, toda gasta, por uma roupagem nova. E restauração ecológica, o que será que é? Será que tem a ver com esses outros tipos de restauração que a gente usa no nosso dia a dia? Vocês sabem? Então vamos conhecer a definição de restauração ecológica. Restauração ecológica é o processo de assistir, de dar uma assistência, auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Então, eu vou dar um auxílio para esse ecossistema degradado se recuperar. Então, tem a ver, né, com o que a gente viu. Eles deram um auxílio para o carro ficar bonito novamente, um auxílio para poltrona ficar restaurada. Então, tem a ver a restauração ecológica. É ajudar na recuperação do ecossistema degradado. Esse conceito e os outros conceitos importantes dessa disciplina que a gente vai ver ao longo desse semestre, desse semestre letivo, vocês podem acessar aqui nessa apostila, que é a apostila da SER, que é a Sociedade para a Ecologia da Restauração. Já vai estar postado, é a nossa atividade 1 dessa semana, é ler da seção 1 a 5 dessa apostila e vocês baixam também o arquivo da atividade que é explicado o tipo de resumo que vocês vão fazer. Então, pessoal, a restauração é um processo de assistência, de auxiliar a recuperação de um ecossistema degradado. Então, quais são as principais formas de degradação? Vocês sabem me listar as formas de degradação ambiental que a gente tem hoje em dia? Será que a gente tem muitas? Será que elas são grandes? Então, a atividade humana mais degradadora de ambientes é a mineração. Como vocês podem ver aqui, existe uma transformação do ecossistema que era natural em um ecossistema muitas vezes completamente esgotado. Queimadas são formas de degradação do meio ambiente, de mudança nas comunidades biológicas. A extração de petróleo também, exploração de madeira, o desmatamento para qual uso que seja dessa madeira, também é uma forma de degradar os ecossistemas. E qual que é a causa? Por que a gente está com atividades tão degradantes que a população humana já conhece, sabe os impactos, e por que a gente continua causando esses impactos? Qual que é a causa, a origem? Então, a gente tem 3 causas: a população humana, a necessidade de recursos e o uso irracional. Então, vamos ver a população humana. Qual que é o problema da população humana? É a quantidade de seres humanos. Então, nós temos, nessas áreas vermelhas, nesse mapa, são as regiões onde se concentra a maior quantidade de seres humanos. Então, a gente tem muitos seres humanos bastante espalhados pelo planeta. As cidades não são planejadas, né? Como a gente pode ver aqui no Rio de Janeiro. O crescimento populacional e o crescimento urbano desordenado. Com isso,
A gente precisa de muita plantação, muito gado, muito animal para alimentar essa população tão elevada. Então, a gente pode ver nesse mapa aqui a substituição de áreas naturais. Então, esse primeiro mapa mundi colorido aqui, cada cor corresponde a um bioma, e a gente tem, na sequência, as áreas, a porcentagem de áreas transformadas no planeta para a agricultura e a porcentagem para pastagens. Então, vocês vejam que, por exemplo, aqui na África, né, a gente tem muitas áreas convertidas para agricultura e também pastagem. A gente vê em outras regiões. Então, para atender a demanda crescente dessa população faminta e necessitada de tantos recursos naturais, a gente está convertendo grandes áreas do planeta, né, em agricultura e pastagem e outros usos, como a própria habitação, cidades, vilas. Para piorar a situação, pessoal, não basta a nossa população ser grande e demandar tantas áreas naturais, né, para alimentar suas necessidades, a gente também tem o uso irracional. É aquele uso que acaba sendo besta, desnecessário, né, que coisas, por exemplo, que poderiam ser mais bem distribuídas, o alimento produzido no planeta. Então, muitas vezes o alimento é perdido, é jogado fora, é aquela comida que estraga na geladeira. Esse é o uso irracional. E a gente precisa agora pensar quais níveis ecológicos são afetados por esses problemas. Será que é uma espécie que sofre? Será que é um ecossistema? Vamos ver. Na realidade, pessoal, todos os níveis ecológicos que a gente pode relembrar, né, aqui nas aulas de ecologia geral, todos os níveis ecológicos estão afetados. Então, desde o maior nível ecológico, a própria biosfera, olha como era antes, né, e como a gente está transformando a biosfera, ela está sendo afetada, a paisagem também está sendo afetada, então amplas áreas, as comunidades, vejam a diferença aqui, isso aqui tudo era igual, era parecido, agora eu tenho uma comunidade biológica mais simplificada aqui, monoespecífica, 2 ou 3 espécies, e aqui eu tenho uma comunidade biológica mais rica em plantas, animais. As populações ecológicas também estão sendo afetadas, então nós temos espécies de mamíferos, aves, sem contar insetos, peixes que estão sendo extintos sem que a gente muitas vezes não tenha nem registrado a espécie. Como que a gente pode resumir então toda essa problemática? A gente pode tentar entender como um conflito entre 3 componentes principais. O componente social, que tem a necessidade, que precisa de alimentação, que precisa de vestuário, de componentes eletrônicos. O conflito entre a economia, que quer explorar essas necessidades da população, porém com grande taxa de lucro e altos juros. E o ambiente que está sendo modificado e danificado, destruído para atender às necessidades do social e principalmente o modelo econômico vigente e atual, que é o capitalismo. Então, qual que seria uma solução para tentar amenizar e equilibrar a balança nesses 3 componentes desse conflito? Seria a sustentabilidade. É importante destacar que a ecologia da restauração ela é baseada na sustentabilidade. Então vamos ver o que é essa tal sustentabilidade. O que é sustentabilidade, pessoal? É você conseguir ter responsabilidade social, não deixar a sua população vulnerável, então ter responsabilidade social em parceria com a prosperidade econômica e o cuidado ambiental. A gente atualmente não tem esse tripé. A gente tem problemas graves sociais no Brasil que se refletem no uso desordenado, no uso irracional do ambiente, no uso esquecendo do futuro, entendeu? A gente transforma o ambiente, a gente degrada ele sem lembrar que amanhã eu vou precisar, né? Eu vou precisar desse ambiente.
eu vou precisar que ele seja produtivo, e se eu deixar que ele se degrade, ele não vai conseguir voltar à fertilidade, à produtividade desse ecossistema, ele não vai voltar sozinho. Então eu preciso ter um equilíbrio nessas 3 pilares. O que é o conceito de sustentabilidade? Um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. E tem solução, então tem como eu trabalhar os problemas ambientais pensando em sustentabilidade, será? Eu vou passar um vídeo para vocês pensarem e refletirem se, vou colocar o link no Moodle, se tem sustentabilidade ou se isso é só mais uma utopia. Então, quais são as alternativas para esses problemas que a gente conversou? A conservação do que ainda existe, por isso é tão importante a gente batalhar por unidades de conservação, pela instalação de novas RPPNs, então reserva do patrimônio particular. A gente precisa flexibilizar a aquisição de terras para proteção e, além disso, começar a praticar a restauração ecológica, que é essa prática da restauração. Então, fazer mais restauração, recuperar mais os ambientes que nossa população degradou e também desenvolver essa ciência, o estudo da ecologia da restauração. Então, a gente já vê nessa conversa que a gente tem 2 visões dentro da restauração. A restauração ecológica, que é a prática, que é o projeto, que é o botar a mão na massa, e a gente tem a ecologia da restauração, vindo a palavra ecologia antes, que remete à ciência por trás da prática. A ciência é tão importante quanto a prática. A prática sem a ciência, ela é uma experimentação no escuro. Então, a gente precisa da ciência da ecologia da restauração, fazendo experimentos, fazendo testes, calculando estatística para a gente chegar em campo mais preparado, com uma visão mais ampla do que a gente precisa fazer para alcançar os resultados que nós buscamos. Pessoal, vou colocar aqui umas questões, vocês podem dar pausa agora no vídeo para anotar e para responder, para a gente ir avaliando o nosso próprio aprendizado, e vocês podem anotar no caderno para a gente conversar na aula ao vivo da semana que vem, quarta-feira que vem. Tá ok? Vocês tragam no caderno respondido para a gente discutir no nosso web encontro. Então, primeira questão para a gente pensar: quais as causas dos problemas ambientais hoje em dia? Então, se quiser, volta à aula, vamos lembrar quais são as causas, por que isso acontece. É possível encontrar soluções para os problemas listados, que vocês listaram assim em cima? Então, vamos pensar, eu quero que vocês me tragam 3 alternativas. 3, o que é sustentabilidade? Quais seus componentes? Explica um pouquinho para nós. E 4ª questão, existe sustentabilidade na ação dos brasileiros? Vamos discutir isso também? Então, anota algumas ideias para a gente discutir semana que vem. E vamos para o nosso último componente, que é a pegada ecológica. Não sei se vocês estão por dentro, se vocês já ouviram esse conceito, se vocês já calcularam, talvez em biologia da conservação vocês já tenham se deparado com esse conceito. Então, vamos lá. Pessoal, é importante a gente lembrar que conservação como preservação ou isolamento completo não resolve os problemas das pegadas ecológicas. Então, preservar é uma coisa, preservar, conservar, mas o que está danificado não tem mais, não adianta cercar uma área degradada e esperar que ela volte sozinha. Então, essa área degradada faz parte da nossa pegada ecológica. Então, o que é a pegada ecológica? Pegada ecológica corresponde ao tamanho das áreas produtivas, tanto de terra como de mar, necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam o estilo de vida de uma determinada pessoa. Então, é tamanho da área que tem que plantar, que produz animais e todas as áreas
de onde vêm serviços e materiais e produtos que eu consumo. Então, vamos supor que eu consuma 5 ovos por dia. Então, eu tenho que multiplicar em um ano quantos ovos eu comi. E eu tenho que fazer o cálculo de quantas galinhas precisaram, entendeu? Existir para me alimentar nessa minha necessidade de ovos. Depois ele vai calcular, então, em hectares, quantos hectares de granja precisa para essa pessoa ser alimentada nesse item. Então, tudo que vocês comem, bebem, tudo que nós, né, comemos, bebemos, a roupa que usamos, o celular que nós compramos, trocamos de vez em quando, a casa onde você mora está ocupando um espaço do planeta. Então, tudo isso é uma estimativa, óbvio, né, de todos os recursos que são necessários do planeta em área para me abastecer num ano. Então, vamos conhecer os componentes dessa pegada segundo a WWF. Então, tem o componente florestas, o componente pastagem, florestas como a primeiro item floresta era como o papel da floresta para sequestrar carbono, então para produzir folha, tronco. Então, floresta como madeira, recursos madeireiros, estoques pesqueiros, áreas de cultivo e áreas construídas. Então, a gente pode ver aqui a pegada ecológica por país. Então, pegadas muito elevadas são as cores mais escuras. Então, a gente vê os Estados Unidos. E olha que interessante a Oceania, como ali onde tem a Austrália, Nova Zelândia, como são países e continentes, né? Um conjunto de países com muita pegada ecológica. E aí, ficaram curiosos? Será que vocês estão com uma pegada grande? Será que não? Será que a dieta que você come está impactando muito o planeta? Ficou curioso? Vamos lá, bora calcular a pegada ecológica. Vocês podem clicar nesse endereço aqui, pegadaecológica.org.br. Essa é a página deles. E você vai responder, você tem que fazer um pequeno cadastro simples. E depois você vai respondendo o questionário deles sobre alimentação, moradia, todos esses itens aqui. Tá ok? Então, é no site Pegada Ecológica, vão respondendo honestamente, né? Para a gente ter um resultado mais apurado. E assim que vocês calcularem, vocês dão um print e me mandem por e-mail para a gente comparar. E apresentem também, cola esse print no PowerPoint para vocês mostrarem para a gente semana que vem, na nossa aula, para a gente comparar. Que só para vocês verem o resultado da minha rapidamente. Minha pegada deu elevada porque uso carro, tenho uma alimentação com carne também, não sou vegetariana, sou onívora. E aqui vai mostrando, tá ok? Não vou mostrar muito a minha, porque eu quero que vocês também calculem primeiro a de vocês, tá bom? Eu vou postar também o vídeo da sustentabilidade e da pegada ecológica. Eu vou deixar o link como complemento dessa aula. Tá ok, pessoal? Muito obrigada. Então, a gente encerra por aqui nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e as dúvidas que vocês tiverem, vocês anotem, podem me escrever por e-mail e vamos discutir semana que vem na aula ao vivo, quarta-feira às 9 horas, via Moodle. Um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.